sua vida seja um eterno louvor ao nosso Deus. Aonde você estiver, seja um adorador verdadeiro. Vamos cantar? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Com todo o coração. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, meus lábios Te louvam, os meus lábios Te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, Meu Deus forte. eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Os meus lábios Te louvam. Só vocês agora, quero ouvir. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, os meus lábios Te louvam. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Aleluia. Salmos 16, continuando a nossa série de exposições no livro de Salmos. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei sua libação de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos.
e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Senhor nosso Deus, está aí a porção da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações, manifestar a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre nós, ó Deus, que nos reunimos aqui nesta manhã, Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Deus, para meditar sobre ela, ó Deus, e aprender dela. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Salmo 16, ele é classificado na literatura poética como um hino de Davi. A autoria do Salmo pertence a Davi. E como há uma progressão na ideia aqui, no capítulo 15, na verdade, no Salmo 15, Davi comparou agora quem é o cidadão que estará no reino dos céus. No capítulo 16, ele vai falar sobre o santo que está diante de Deus, ou daquele crente, daquele cidadão do reino dos céus que está agora diante do Senhor. E nesse fato, Davi ele apresenta uma fé inabalável diante de Deus, uma fé que se fortalece à frente das diversidades, uma fé que reconhece a grandeza, a soberania e a majestade de Deus sobre a sua vida, apresentando de maneira inequívoca e sem nenhuma pretensão de titubear. Ele apresenta a Deus como sendo o seu supremo refúgio. Diante de todas as dificuldades da vida, Davi sempre apresenta em sua poesia como Deus sendo aquele que ampara, como aquele que cuida, como aquele que é o refúgio dele, como aquele que é o Senhor absoluto, soberano sobre a sua vida. Nos versos de 1 até o verso 3, Davi apresenta exatamente essa oração dirigida ao Deus que guarda. Nos versos de 4 a 6, ele se dirige exatamente àqueles que abandonam os caminhos de Yahvé. Nos versos de 7 até o final do capítulo, ele apresenta a nós aqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus, aprenderam a caminhar com Deus e aprenderam a confiar no Senhor. É exatamente esta temática que você vê neste salmo. Mas esse salmo é uma súplica individual. É onde ele ora a Deus suplicando pela sua vida, pela sua alma, pela sua maneira de ser como cristão, como aquele que caminha debaixo da graça de Deus. Mas também é uma oração de confiança, onde ele apresenta a sua confiança ao Senhor, especialmente nos versos de 7 a 11, confiando na graça, na providência e no amor do Senhor sobre sua vida. Diante disso, nós estaremos expondo esse texto a partir de 3 ideias predominantes do texto. Primeiro, nós vamos ver a fé do crente Davi, versos de 1 a 4. Depois, nós veremos a fortaleza do crente Davi, versos de 5 a 6. E, por fim, veremos a esperança do crente Davi, versos de 7 até o verso 11. É sobre isso que nós estaremos explorando nesta manhã. Consideremos, em primeiro lugar, a questão da fé do crente Davi, versos de 1 a 4. Ele ora a Deus e diz assim: Senhor, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A primeira nota de oração de Davi é a Deus como aquele que protege. Ele diz: Senhor, guarda-me. Ele pede a ação direta de Deus: Senhor, me livra, me guarda, porque em ti eu me refugio. Ele reconhece que Deus é aquele que é o seu refúgio. Ele crê que Deus
é o fundamento da sua segurança. A segurança do crente não são as coisas que ele tem, não é a conta bancária gorda que ele tem, não é o emprego estável que ele possui, não são estas coisas. Aquele que guarda o crente, aquele que cuida do crente, sempre é Deus. E aí Davi sabe disso, ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele pede para que isso seja cantado: guarda-me, ó Deus. Um detalhe importante, aqui a expressão ó Deus, ele usa a expressão Elohim, ou seja, ele aponta para o Deus majestoso, o Deus que é grandioso, porque em ti, qual a razão dele clamar a Deus por socorro, por proteção? Porque em Deus ele encontra refúgio. E aí ele vai explicar por que ele faz isso, verso 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha que coisa interessante, ele coloca a nós, no verso 2, ele abre o texto dizendo, eu digo a Yahvé, eu digo ao Deus do pacto, eu digo ao Deus que fez todas as coisas, eu digo ao Criador de todas as coisas, aquele que governa sobre tudo, aquele que é Senhor absoluto, aquele que é eterno. A palavra Yahvé tem a ver com a eternidade de Deus, com aquele que é augusto, por isso que a palavra Senhor está aí em garrafal na sua Bíblia. Mas ele diz assim, eu digo ao Senhor, ele declara, é uma homologação, é uma declaração, é algo que ele diz a respeito de Deus, é algo que ele se dirige a Deus, é uma oração individual. Ele está dizendo, Senhor, eu falo para o Senhor, ele está dizendo à comunidade, eu sempre digo a Deus, eu sempre falo para o Senhor, eu sempre falo para ele, tu és o meu Senhor. Mas parece uma redundância, porque ele diz Senhor, mas depois ele diz, tu és o meu Senhor. Olha que coisa interessante, a expressão Senhor, note aí na sua Bíblia, ela está com o S maiúsculo e as outras letras minúsculas. Aqui esta palavra no hebraico é a palavra Adon, ou Adonai, e essa palavra Adon, Adonai, descreve aquele que tem domínio sobre a vida e sobre a morte dos homens. Adon é aquele que é o sucerano e nós somos o vassalo. É como se ele se encostasse diante de Deus e assim, Senhor, tu és o meu refúgio. Eu digo para o Senhor que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor manda em mim, o Senhor me governa, o Senhor controla a minha vida, o Senhor determina o que eu sou e o que eu devo fazer. O problema de nós crentes, e de modo geral da igreja evangélica, é que nós nunca queremos ouvir a voz de Deus. Nós nunca queremos nos submeter à vontade de Deus. O tratado da sua palavra, a vontade da sua palavra revelada na Escritura, ou seja, a sua vontade revelada aqui, nós não queremos atendê-la, obedecê-la, segui-la. Quando Davi declara, Senhor, tu és o meu Senhor, ele está dizendo assim, Senhor, tu és aquele que governa a minha vida, e tudo que eu sou por causa da tua soberania, da tua grandeza. Tu és o meu bem maior, tu és a minha propriedade maior, tu és o meu centro de existência, tu és o fundamento da minha vida. Agora, não apenas isso, como é que você percebe que é isto que Davi está dizendo? Porque o texto continua, outro bem não possuo senão a ti somente. A exclusividade de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos Deus como exclusivo em nossa vida. Sempre é Deus mais alguém, sempre é Deus mais alguma coisa, sempre é Deus mais alguém ou alguma coisa. Aqui Davi, de maneira muito interessante, ensina a sua fé à igreja. Veja, é a fé do poeta Davi expressa. Ele diz, olha, eu não tenho outro bem, eu não tenho aonde me agarrar, eu não tenho no que me agarrar, eu não tenho no que me amparar, eu tenho apenas o Senhor é o meu bem supremo, não possuo outro bem. Aqui, irmãos, bem tem um sentido exatamente de herança. Eu não tenho outra herança, Davi tinha muitas heranças, Davi tinha muita posse, mas o centro da vida de Davi era Deus, Deus, somente Deus. Há um cântico que a igreja cristã canta, chamado Deus, somente Deus, rege o trono do universo. É exatamente esta declaração emblemática que está aqui, quando ele diz, Senhor Adon, ele está dizendo, Senhor é quem governa a minha vida, então somente a ti, Senhor, eu devo louvar, somente a ti eu devo adorar. A fé de Davi é tão tremenda que ele só reconhece Deus como o único objeto de culto da vida dele. Mas não apenas isso. Davi, ele olha agora para a igreja, ele quer
fomentar na igreja a crença, a fé que ele tem em Deus. Olha, eu creio somente no Senhor. Mas quando ele olha para o seu lado, ele diz assim: quanto aos santos que há na terra. Ele olha agora para a igreja, para aqueles que são santos. Ele olha para os piedosos. Ele olha para os crentes do seu tempo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Aqui ele está dizendo o seguinte, que os crentes são pessoas notáveis, são pessoas dignas, são pessoas respeitáveis, no sentido de serem percebidas, nos quais tenho eu todo o meu prazer. Veja, Davi diz: eu não vou ter comunhão com outra pessoa, eu não vou viver em comunhão com outra pessoa, eu vou ter prazer naquele que te teme, naquele que ama a tua palavra, naquele que ouve a tua palavra, naquele que obedece a tua palavra. A minha vida tem prazer naquele que te ama. Qual é o seu melhor amigo? Qual é a sua melhor amiga? O meu melhor amigo, pastor, é um ímpio. Minha melhor amiga, pastor, é uma ímpia. Veja, a Escritura me diz que eu devo me deleitar naqueles que são santos, ou seja, tementes a Deus. É uma tristeza muito grande quando nós ouvimos crentes dizerem que os seus melhores amigos são os ímpios. E é mais triste ainda saber de um crente na igreja que não encontra uma amizade legítima, bíblica, sincera, pautada na palavra de Deus. Aqui está Davi olhando para a igreja de seu tempo, dizendo: Senhor, ele está orando a Deus, lembra? Ele está se dirigindo a Deus, ele está pedindo proteção ao Senhor, ele está reconhecendo que o Senhor é soberano sobre a vida dele, ele está dizendo que Deus é o único bem que ele possui, mas ele está dizendo assim: quanto aos santos que há na terra, quanto aos teus piedosos, quanto àqueles que te amam, são estes os notáveis, nos quais eu tenho prazer de estar com eles, eu tenho prazer de caminhar com eles, eu tenho prazer de dividir as coisas com eles, eu tenho prazer de estar em comunhão com eles. Este é o sentido que Davi está aplicando o texto. Nós ignoramos isso. Nós permitimos que o mundo seduzisse a gente neste ponto. Nós permitimos que o mundo abrisse o leque e conquistasse o nosso coração pelas falsas amizades, pelos falsos companheirismos, pelos falsos relacionamentos. Aqui Davi, como um crente em Deus, ele se direciona para Deus. Ele se direciona para os santos na igreja. Porque eu tenho um Deus nos céus, mas eu tenho aqueles que amam a Deus na terra. Eu tenho aqueles que eu tenho Deus como pai, tenho uma igreja como mãe, que tenho os crentes na igreja como meus irmãos. É uma pena que nós perdemos esse foco como igreja. É uma pena que nós não temos refletido mais acuradamente sobre essas questões. Nós passamos desapercebidos na leitura da Escritura, passamos desapercebidos no ensino cristalino da palavra de Deus, da comunhão do crente com as trevas. Como o apóstolo São Paulo vai nos lembrar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos de 12 em diante, ele vai lembrar que não pode haver comunhão entre o crente e o incrédulo. Geralmente nós apontamos essa direção apenas para o relacionamento amoroso, mas lá Paulo está falando de qualquer sociedade religiosa, irmandade, qualquer coisa dessa natureza que interfira no meu relacionamento com o Senhor, ou na minha percepção da graça de Deus sobre a minha vida. E daí vem as psicologias afins no mundo, aí vem a igreja tomando emprestado as filosofias, as psicologias mundanizadas e trazendo para a igreja, ouvindo aconselhamentos de ímpios, ouvindo conselhos de quem é incrédulo. A igreja hoje vai até no fórum público fazer as algazarras como se temos feito e se tem visto nos dias atuais. A título de exemplo, por exemplo, nós temos uma igreja em Brasília, onde o pastor permitiu na sua comunidade que uma mulher celebrasse a ceia. E aí a nossa denominação interviu na igreja, o presbitério interviu na igreja, afastou aqueles presbíteros, afastou aquele pastor, e o que foi que aconteceu? Aquela liderança foi para o fórum público.
para processar quem impetrou a denúncia, para processar o presbitério que interviu na igreja local e dar uma popularidade negativa à vida da igreja. Vergonhoso. A igreja buscando a voz do mundo para saber como a igreja deve conduzir. A igreja hoje parece que vai atrás de César e esquece do que Deus ensina em sua palavra, que dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. É exatamente isso que Davi está nos ensinando, irmãos. Precisamos resgatar a nossa comunhão dos santos. Precisamos resgatar a nossa comunhão como igreja. Precisamos resgatar quem nós somos como igreja de Cristo. Uma igreja que ama o Senhor, que teme ao Senhor e que olha para os piedosos da terra, dizendo: neles eu tenho prazer. E por que Davi faz isso, irmãos? Veja o contraste que Davi faz no verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui. Davi lembra que aqueles indivíduos que não encontram prazer nos santos, certamente é porque trocaram o Senhor por outros deuses. Qual é o Deus que ocupou o seu coração agora? Qual é o Deus que tem ocupado o seu coração em não ter prazer na igreja, em ter prazer na comunhão, em ter prazer em caminhar com Deus, em ouvir a palavra, em vir cultuar a Deus, em vir crescer na graça e no conhecimento? Qual é o Deus que está roubando Deus do seu coração? Aqui o salmista lembra-nos que aqueles que abandonam, trocam, veja, eles não abandonaram a Deus, eles trocaram a Deus. Eles substituíram Deus por outro Deus, por outra divindade. Essa divindade, ela pode não ter uma forma física, onde você dobra o joelho, cultua e adora, mas ela pode ter uma forma interior, imaginária, no seu coração, ordem de prioridade. Quais são as ordens da sua prioridade em relação à adoração e o culto a Deus? O que tomou o seu lugar, o que tomou o lugar de Deus no seu coração? Veja, Davi, de maneira muito interessante e sábia, exorta a igreja numa música linda, bela como esta. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele usa a expressão Elohim novamente. Só que aqui agora ele coloca um contraste entre Senhor e deuses. Ao fazer isso, Davi está dando ênfase que esses deuses, ele está se dirigindo ao povo dele, ao povo pactual, ao povo que estava agora abandonando ao Senhor. E aí Davi se coloca na personificação de um sacerdote, de um líder. E ele vai dizer assim: e não oferecereis as suas libações de sangue, ou seja, não serão aceitos os seus cultos. O seu culto, ele nunca é aceito quando o seu coração tem outra prioridade durante o culto. Já notou isso? Eu preciso que o culto acabe logo porque eu tenho umas coisas para fazer em casa. Eu preciso que o culto acabe logo porque tem algumas coisas que eu preciso resolver imediatamente após o culto. Esquecemos-nos do que a Escritura nos ensina no antecedente escriturístico, onde os crentes ficavam olhando para o relógio, para o templo e perguntavam sempre para o sacerdote: não vai acabar o culto não, não vai acabar a adoração não, porque hoje é sábado, eu quero comercializar, eu quero vender, eu quero trocar, eu quero fazer o que é do meu agrado, transgredindo assim o dia do Senhor. Então o salmista lembra-nos que quando o nosso coração está aivado destas coisas, Deus não recebe o nosso culto, mas não apenas o nosso culto, Deus também não recebe o nosso louvor. Veja o verso ainda, verso 4: e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Os nossos lábios não vão louvar, os nossos louvores serão vazios, ocos, esvaziados do seu sentido.
Como é triste quando o nosso coração é seduzido pelo mundo. Como é triste que a fé do crente Davi não é refletida na vida dos crentes de hoje. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos é exatamente isso. O exercício da fé em Deus é fundamental para guardar o nosso coração da idolatria. Em segundo lugar, aqui Davi descreve como ele tem lutado com isso. Agora, ele apresenta a sua fortaleza. Pastor, mas aonde eu encontro refúgio, fortaleza, pastor, para enfrentar? Porque o meu coração, ele quer as coisas desse mundo, pastor. O meu coração se ocupa com as coisas periféricas deste mundo, com as coisas pútridas deste mundo que maculam a alma, corrompem a adoração, destroem o dia do Senhor. Como eu preciso lidar com isso? Como eu lido com isso? Como eu posso fortalecer meu coração nesse sentido, pastor? Versos 5 e 6 dessa passagem. Olha o que diz aí para nós, Salmo 16, diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Olha que coisa linda. Primeiro, Davi agora, ele quer dar uma dose aos crentes, dizendo assim: olha, Deus é a porção da sua herança. Ele é o cálice que você, como crente, deve entender que é o cálice da libação. Ou seja, ele é o objeto, a razão do seu culto. Ele é a razão da sua adoração. A razão da sua adoração não é papai, não é mamãe, não é pastor, não é presbítero. A razão da sua adoração é Deus. Nós esquecemos disso. Agora, veja que o nosso texto ainda, ele diz: tu és o arrimo da minha sorte. Irmãos, quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei pensando: arrimo. O que é arrimo? Eu cresci em umas casas de invasão. O pessoal invadiu um determinado terreno lá onde minha mãe mora, até hoje, e construiu casas, e essas casas, elas ficam abaixo do nível da rua. E uma maneira de preservar a casa de sofrer desastres cataclísmicos, criaram muros de arrimo, muros de contenção. São feitos todos em pedras paralelepípedos gigantes para conter a erosão por causa da chuva, e a pista passa em cima e a casa da minha mãe fica embaixo. Então a pista é aqui, a casa é aqui embaixo, você desce pela escada. Então se um carro cair em cima da casa, morre todo mundo. Então a ideia de arrimo é exatamente de proteção. Quem é o arrimo na sua vida? Quem é que mantém a sua vida no eixo? Com todas as tempestades que caem sobre ela, Deus está segurando o arrimo da sua sorte, é Deus. Não são as coisas que você possui, não são as coisas que você tem. Essas coisas não conseguem te proteger de nada, mas Deus é o arrimo da sua sorte. É Ele quem evita a erosão da sua fé. Veja, ele diz: tu és o arrimo da minha sorte. E aí ele começa agora a ver as prosperidades presentes, caem as divisas em lugares amenos, muito linda é a minha herança. Ele começa a olhar agora, olhando Deus como arrimo da sua sorte, e por Deus cuidar da vida dele, por Deus proteger a vida dele, ele consegue agora enxergar as bênçãos materiais de Deus sobre a vida dele, do ponto de vista que ele usa a figura da lavoura, do plantador, daquele que espera, planta, está ali trabalhando, porque sabe que a praga não vai devorar a sua alimentação, porque ele colocou uma contenção de encostas. A chuva não vai destruir a plantação dele, porque a contenção de encostas, o arrimo da sorte dele está ali, Deus está cuidando dele. Assim, irmãos, a fortaleza do crente não é pastor, eu sou um crente muito fiel, fervoroso. Continue!
mas saiba que o seu fervor, a sua força, vem do Senhor. A única fortaleza que nós temos, irmãos, diante de todas as adversidades que nós enfrentamos, continua sendo Deus. Quando você olha para as coisas e olha para um lado não vê solução, olha para o outro não vê solução, olha para frente, olha para o lado não vê solução, você sabe que ainda tem Deus como sustentáculo da nossa existência. E por fim, agora Davi nos apresenta a sua esperança, nos versos de 7 a 11. Primeiro, como é que ele apresenta essa esperança? Primeiro, porque reconhece que Deus é aquele que lhe dá o melhor conselho na vida. Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina. Aqui Deus, ele é colocado como o conselheiro do crente, mas o crente quer procurar psicólogo. Mas Deus aqui é colocado como conselheiro do crente. Deus, do Senhor bendigo que me aconselha, pois até durante as noites, durante as madrugadas da vida, no meu coração ele continua me ensinando. Qual a atitude de Davi? O Senhor tenha-no sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei jamais abalado. Ele agora consegue contemplar a Deus em toda a diversidade da vida dele, ele consegue ver Deus em toda a diversidade da vida, ele consegue ouvir a voz de Deus, porque até durante a noite, lembra lá, aqui é um reflexo do Salmo 1, na lei do Senhor medito de dia e de noite. Esse aconselhar de Deus, através da sua palavra, através do seu evangelho, através da sua graça. E aí é interessante porque ele diz que com o Senhor jamais será abalado. Verso 9. O resultado disto é alegria. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Aqui, 3 coisas se destacam nesta alegria que Deus provoca. Primeiro, o coração não terá temor de nada. Segundo, a sua alma não ficará mais triste, abatida, abalada, angustiada com as incertezas do futuro. Não. Mas o meu espírito encontrará alegria em Deus. E ele diz, até o meu corpo que é cansado, conseguirá agora dormir, eu vou conseguir dormir tranquilo, porque o Senhor me garante que vai cuidar de mim. É Deus quem tem cuidado de você. E às vezes você não tem louvado e agradecido a Deus por isso, mas é Deus quem tem cuidado de você. Não perca a esperança, Deus é aquele que tem cuidado de nós. Não baixe a cabeça, continue louvando a Deus, exaltando a Deus, orando ao Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de cada um de nós. E aí nos versos 10 e 11 agora, o salmista ele antevê o futuro. Ele vê a pessoa bendita do Redentor nos versos 10 e 11, quando ele fala da doutrina da ressurreição do corpo. Pois não deixarás a minha alma na morte. Davi ele olha para ele e diz assim, não é a sepultura que é o fim. Pedro pega esta passagem no capítulo 2 de Atos e aplica a pessoa bendita do nosso Salvador. A ressurreição do Salvador é a garantia de que nosso corpo não ficará na sepultura. E ele diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui é de maneira inequívoca uma referência a Cristo. É uma referência à doutrina da ressurreição dos santos. A esperança do crente, irmãos, não é a sepultura. A esperança do crente é, a sepultura não é o final. Mas é a vida eterna com Cristo Jesus. Isso nos leva para o verso 11. Quando Davi declara isto, ele diz, Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. Então, Davi não consegue ver nada, além de um palmo, só problema, só dificuldade, só luta, só batalha. Somos nós aqui neste mundo. E aí nós tendemos a pensar que tudo acaba na sepultura, e agora Davi diz que não. E Davi diz que o Senhor vai ensinar a ele a caminhar os caminhos da vida. Porque na presença do Senhor
a plenitude de alegria. Então ele agora entende que ele consegue enxergar a vida porque ele está diante de Deus. E diante de Deus, o seu coração não consegue ficar triste, não consegue ficar abalado, não consegue ficar frustrado, como geralmente acontece nas nossas lutas diárias, quando empreendemos os nossos esforços pelos nossos esforços. Mas agora ele olha para Cristo, o Senhor, o nosso benevolente Salvador. E aí ele termina na última linha dizendo: a tua destra, delícias perpetuamente. É na mão de Deus, ou a destra de Deus, que há delícias eternas. É o fato de confiar em Deus, na graça do Senhor, que nós encontramos alegria para a nossa alma. Deleite em Deus, o deleite no Senhor. Que o nosso Deus possa, irmãos, fazer com que nós sejamos crentes como foi Davi. Um crente que expressou a sua fé confiante em Deus. Um crente que aprendeu a fortalecer-se em Deus. E um crente que aprendeu a esperar na bondade soberana de Deus. Que o Senhor nosso Deus aplique isso em nossos corações, para a glória dele. Amém. Um livro bíblico, como um livro coerente, como um livro revelacional. Então o nosso curso vai versar sobre o livro do Gênesis. Gênesis é um livro bastante negligenciado hoje na história da igreja e na interpretação das escrituras como um todo. Então você vai ter essa questão da leitura do Gênesis, ok? A nossa aula de hoje vai versar sobre os princípios hermenêuticos ou interpretativos de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro muito complexo para ser lido e por muitas vezes é muito negligenciado na igreja da atualidade. A igreja da atualidade tem negligenciado o livro de Gênesis e um dos fatos de que isso seja perceptível encontra-se na realidade de quanto sermão é pregado em Gênesis em nossas igrejas, né? Nós temos medo. O livro de Gênesis causa pavor, causa medo a nós, porque é um livro realmente complexo de entendimento, complexo de interpretação e complexo na abordagem das questões relacionadas à adoração, ao louvor a Deus e tudo mais. E parece que é um livro bem distante de nós. No que se refere à ciência da interpretação bíblica, ou seja, a hermenêutica, nós enfrentamos o problema do dispensacionalismo, que traz em seu bojo interpretativo a noção de que há uma distinção entre a lei, ou seja, o Antigo Testamento, e a graça, que é o Novo Testamento. Isso significa que isso justifica porque boa parte dos estudos bíblicos são concentrados apenas no Novo Testamento. Esse curso é um curso voltado para quem gosta de ler o Antigo Testamento ou quem quer compreender melhor o Antigo Testamento. Nós estamos elaborando um outro curso chamado Aprenda a Ler o Antigo Testamento, ou Como Ler o Antigo Testamento, que é um livro que vai fazer, que é um estudo, na verdade, que vai fazer uma abordagem geral dos livros do Antigo Testamento em linhas gerais. E nós optamos começar primeiro por Gênesis, por ser um livro bastante difícil de ser compreendido, de ser analisado e tudo mais. Então, é um desafio a nós fazer um curso como esse sobre o livro do Gênesis, ok? Este curso é um convite à leitura do livro de Gênesis. É um convite à leitura do livro de Gênesis como tal. Então, como nós temos dito, esse é um convite, né? Esse curso é um convite à leitura do Gênesis. Não é um curso que vai trabalhar a interpretação de todos os detalhes de Gênesis, mas será uma abordagem geral da interpretação de Gênesis, a leitura geral. É uma introdução à compreensão do livro, tá bom? Eu espero que você compreenda isso, que você perceba isso, que você necessite entender isso na prática ordeira e na prática cotidiana, ok? Muito bem. Primeiro, antes de a gente seguir para os princípios interpretativos do livro, é necessário a gente entender o que significa Gênesis, né?
No livro do Gênesis, tudo se resume a uma única ideia. Qual é a ideia? A busca pelas origens. Se você lê o livro de Gênesis, especialmente os 11 primeiros capítulos, por isso que há nesse curso um módulo que trata só dos 11 primeiros capítulos, você vai perceber que os 11 primeiros capítulos vão dar para nós um arcabouço e uma visão geral também a respeito da dimensão de Gênesis, né? Da dimensão de Gênesis para a nossa vida, para a nossa realidade como pessoa, para a nossa realidade como indivíduos. Então, é bom lembrar isso é importante para nós, né? Quando eu estudo Gênesis, eu estou estudando os princípios das origens, né? Então, a primeira ideia é a busca pelas origens. Essa é a ideia dominante no livro, você percebe isso. Como surgiu o primeiro casal, como surgiu a primeira família, como surgiu o primeiro homicídio, como surgiu a primeira intenção de organização da população, quando surgiu o primeiro dilúvio. Então são vários fatores que vão ser desenvolvidos do primeiro capítulo até o capítulo 11, que eu chamaria de fundamentos, os fundamentos da interpretação posterior que vai ser feito no Novo Testamento. Então tudo o que você vê no Novo Testamento está de forma embrionária, por assim dizer, nos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Ok? A outra questão é que a tradição antiga da igreja reconheceu isso quando deu o nome ao livro de Gênesis. Deu o nome a Gênesis, né? A palavra hebraica, né, usada no início do livro é a palavra Bereshit. A palavra hebraica Bereshit, essa palavra aqui linda, bonita, eu acho muito bonita essa palavra. A palavra Bereshit, né? Bereshit. Hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então é Bereshit. Bereshit, que significa no princípio ou em princípio. Na verdade, Gênesis trata do início. Tanto é que o nome Bereshit ou Reshit, né, é o nome do livro. Né? O nome do livro é Bereshit. Então Bereshit é o nome do livro, o princípio. Então, significa no princípio. Na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, a palavra ela foi invertida para Genesis, ou para Gênesis, né? Gênesis, que é Gênesis na nossa língua portuguesa. Então, o Bereshit veio para a nossa língua como Gênesis por causa da influência da Septuaginta. Mas o nome do livro é Bereshit, ok? Bereshit. Esse título dado já configura a primeira intenção autoral. Então, quando eu olho para o título já no título já sei qual é a primeira intenção do autor. Nós vamos discutir, nós vamos perseguir o autor de Gênesis, né? Vamos saber quem é o autor, vamos estudar se de fato foi Moisés que escreveu Gênesis, se Gênesis não é um produto de várias fontes, como é colocada pela hipótese documentária. Então, a gente vai ter uma análise muito bem, um arcabouço muito amplo sobre isso, né? Então, esse é o sentido. Esse título já em si, ele já nos dá a primeira intenção autoral. Qual é a primeira intenção autoral? É narrar a origem das coisas conforme foram trazidas à existência pelo Criador. Então, quando eu leio Gênesis, eu já leio Gênesis com a visão do autor. O autor decidiu me contar algo. Ele decidiu me contar como as coisas surgiram, de que maneira surgiram, de que maneira funcionaram e de que maneira progrediram. É muito interessante estudar o livro de Gênesis, porque é um livro riquíssimo para nós. O livro do Gênesis, ele constitui a primeira seção da Torá, ou o livro da lei. É o Longman que lembra isso no seu livro Como Ler Gênesis, que é o título do nosso curso. Na verdade, nosso curso decorre do título desse livro. Ao ler esse livro, eu me encantei pela maneira como o Longman apresenta algumas coisas sobre Gênesis e me senti estimulado a produzir um material relacionado a Gênesis nesse sentido. É claro que nós temos aqui na nossa linha de abordagem, nós vamos ter o Longman, vamos ter o Robert Alter, vamos ter aí o C.D. Grandenius, vamos ter o Richard Pratt, vamos ter Walter Kaiser, vamos ter os grandes eruditos em Antigo Testamento nesse curso sendo evocados, sendo chamados para fundamentar um pensamento, para elucidar uma questão, para esclarecer alguma coisa que nós precisamos ter também dos acadêmicos, especialistas na área, a compreensão adequada do conteúdo do livro do Gênesis. Volto a dizer, esse não é um curso interpretativo exaustivo, mas nós vamos dar umas noções de interpretação para o livro a partir da aula de hoje. Ok? Seguindo aqui.
Então, vamos seguir para os princípios hermenêuticos de Gênesis. A primeira questão que nós devemos levantar para considerar o livro do Gênesis é o que é hermenêutica. Essa é a primeira pergunta, né? Uma palavra geralmente que ouvimos com muita frequência é a palavra hermenêutica. E a questão é, o que hermenêutica significa, né? Você pode dar várias definições de hermenêutica, mas eu queria trazer para vocês uma definição léxica. Então, lexicamente, ou seja, dentro do léxico do dicionário grego para português, nós temos a seguinte resposta para a indagação que é hermenêutica. O termo hermenêutica deriva-se do verbo grego hermeneo. Hermeneo significa eu traduzo, eu interpreto, eu significo. Hermeneo, que é o verbo correlato a isso. E os termos correlatos, hermeneia, interpretação, de hermeneo, que é interpreto, significo, metarmeneo ou metarmenomai, né? Que significa interpreto, significo. Hermeneutes é o intérprete, aquele que interpreta. E de hermeneutos, que é a palavra que significa de difícil interpretação. Aí é naquele livro lá do Anglada, né? A hermenêutica, a introdução à hermenêutica reformada. Um livro muito bom, muito gostoso de ler. É um livro que eu recomendo que você também leia, adquira, né? Quando nós fizermos o nosso curso aqui, disponibilizar para os alunos o nosso curso de exegese, né, do Novo Testamento, nós vamos também mergulhar um pouco na questão da hermenêutica, ok? Então, a primeira questão, quando você vai estudar o livro do Gênesis, é entender que você tem que ter uma coisa chamada hermenêutica, uma ferramenta de interpretação, uma maneira de interpretar. Então, o que são princípios hermenêuticos? Os princípios hermenêuticos são os princípios estabelecidos pela própria hermenêutica, pela ciência da hermenêutica, para a compreensão do texto em si, ok? Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Mas uma definição clara que a gente pode oferecer para a hermenêutica é a definição que é apresentada por Brent Osborne no seu livro A Espiral Hermenêutica. Ele vai definir a hermenêutica que eu acho que é plausível para os nossos propósitos aqui neste curso. A definição tradicional da palavra é ciência que define os princípios ou os métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Então, tradicionalmente, significa a ciência que define princípios e métodos para a interpretação. O Virkle, né, o R. Virkle, no seu livro Hermenêutica Avançada, ou simplesmente Hermenêutica, uma edição bem antiga, de 1984, então tem lá o título Hermenêutica. Nesse processo aí, ele vai definir a hermenêutica como a arte e a ciência da interpretação, né? Então você sabe que quando a proposta é um convite à leitura, leitura exige também interpretação. Você não lê um objeto, um texto por nada, né? Você não lê o texto por nada. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, comecemos aí com o primeiro princípio. O primeiro princípio é reconhecer a natureza literária do livro de Gênesis. Então, esse é o primeiro princípio a ser reconhecido, né, que nós precisamos reconhecer, que é o princípio da natureza literária do livro do Gênesis. E a pergunta que você deve levantar ao estudar o livro do Gênesis é: que tipo de livro é Gênesis? Né? Você lê Gênesis, né? Então, a Gênesis é um livro pentateuco, né? O Logman vai defender, por exemplo, na sua obra sobre como ler Gênesis, que Gênesis ele é um capítulo do livro do Pentateuco. Ele olha para o Pentateuco como livro. Não somente ele, mas, se não me foge a memória, o John Sallyamer, né? Naquele livro lá, o Pentateuco como narrativa, que não está em português, está em inglês, né, esse livro. Mas é um livro muito gostoso de ler, muito bacana de ler, delicioso, é um livro delicioso de ler. É o Pentateuco como narrativa de John Sallyamer, né? Sallyamer faleceu, se não me foge a memória, o ano passado, 2017. O eruditíssimo em Antigo Testamento.
A ideia é exatamente essa, de que o Pentateuco é um livro único e que os 5 livros, que nós conhecemos como 5 livros, são 5 capítulos que compõem o Pentateuco. Para se ter uma compreensão adequada a respeito do livro do Gênesis, é preciso indagar que tipo de produção literária ele é composto, né? Que tipo de produção literária é composto? É uma poesia? Gênesis é uma narrativa? É uma lenda? Tem um artigo muito bom, eu vou postar aqui no nosso curso, eu vou procurar esse artigo, mas é um artigo muito bom, que fala sobre narrativa poética em Gênesis. É bem interessante, um artigo bem gostoso de ler também, da Fides Reformata. É um artigo que vale a pena dar uma lida. Os eruditos classificam Gênesis como sendo um texto pertencente a uma narrativa histórica. Então, Gênesis ele é uma narrativa, ele está marcado como, ele está classificado, né? Não marcado, mas classificado como uma narrativa histórica. E aí você pode discutir sobre questão de história, né? Narrativa histórica. Você pode dar uma lida naquele livro lá, O Pregador Contemporâneo do Texto Antigo, do Cid Grandenius, né? Publicado pela Editora Cultura Cristã. E você vai ver lá um capítulo falando sobre história e historicismo. É bem interessante, né? Que tipo de história é Gênesis, né? Você pode trabalhar isso. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente for trabalhar sobre a natureza literária do livro, propriamente dita, né? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Se você quer conhecer também sobre a natureza da narrativa, rapaz, tem um cara muito bom sobre narrativas bíblicas. Eu estou até com o livro dele aqui na mão, no momento. É o livro do Robert Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. É um livro fantástico sobre o gênero literário das narrativas. Ele explora muito bem o livro do Gênesis nesse aspecto. Há um outro autor que é muito bom, também está aqui na minha frente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O do Richard Pratt, ele nos deu histórias, né? Um guia completo para a interpretação de histórias do Antigo Testamento. É um guia para narrativas veterotestamentárias. É um livro muito bom, publicado pela Cultura Cristã. O do Robert Alter é publicado pela Companhia das Letras. É um livro fantástico, fabuloso. Há um outro livro dele também falando sobre narrativas, em Espelho Crítico. É um livro que ele tem alguns capítulos. E o primeiro capítulo é o primeiro capítulo que ele também tem aqui nesse livro da Arte da Narrativa Bíblica, que vai tratar sobre a interpretação de Gênesis 38, né? É bem interessante, vale a pena dar uma adquirida nesse material. Há um outro material dele que está esgotado, que é o Guia Literário da Bíblia, né? Ele é organizado junto com outro autor também na área de interpretação narrativa. Então, a primeira questão que você tem que entender é que Gênesis é uma narrativa histórica. E consideraremos a questão do gênero de Gênesis mais adiante em um estudo específico neste curso. Então, nós vamos trabalhar a questão do gênero de Gênesis, propriamente dito, gênero literário, quando nós vamos abordar na sessão que trata sobre Gênesis como literatura, né? Então, nós vamos ver isso mais adiante. O segundo princípio que você deve levar no convite à leitura do livro de Gênesis, o segundo princípio que devemos estudar é o livro no seu contexto histórico, ou seja, no seu background. Há uma seção, né, um módulo que a gente vai tratar sobre o background, o contexto histórico no qual o livro foi produzido, né? Em poesia, nós chamamos de Sipsilemben, né, uma situação vivencial no qual o livro foi produzido, né? Eu vou poder chamar dessa forma. Mas eu opto usar o termo background, né? Porque a gente vai não só ver a produção literária do documento, mas em que ambiente o documento foi produzido, né? Então, nesse aspecto, é necessário procurar saber quando o livro foi escrito, a datação. Perguntas sobre como o passado foi contado em Gênesis. Esse tipo de perguntas é importante, né? E há fatos que não são narrados com detalhes. Por exemplo, quem era a mulher de Caim? Quanto tempo Adão e Eva eles viveram no paraíso? O livro não narra, mas Gênesis é um livro histórico, com a sua forma peculiar de contar a história.
Então, se eu entendo que Gênesis é um livro histórico, há uma maneira de como ele vai contar a história. E essa maneira eu preciso entender. Porque se eu não entender, por exemplo, e aqui eu entro na questão ali da mulher de Caim, se eu não entender que o texto tem uma maneira de contar a história, e a maneira como os antigos contavam a história era bem distinta da maneira como nós contamos, eu jamais vou entender a narrativa de Gênesis e não vou aceitá-la como histórica. Ou por vezes eu vou olhar para a Gênesis como um aspecto puramente mitológico, como foi proposto pela escola da demitologização, da desmitologização, proposta para o Novo Testamento em Rudolf Bultmann, e a proposta de influências tribais, influências do Oriente Próximo ali, alimentando até a ideia de mito, segundo o Gerhard von Rad, Se você não conhece Gerhard von Rad, há um livro dele muito interessante, muito bom de ler, eu gosto muito, mas como von Rad segue uma escola muito terrível, é o livro dele sobre teologia do Antigo Testamento, uma das melhores teologias que temos, produzido por um teólogo liberal. Ele era um teólogo liberal, em certo sentido ele tinha um liberalismo teológico ali presente nas suas ferramentas de interpretação. Então você vai olhar para essa questão e vai dizer assim, não, aí não é possível, Caim não... Abel matou Caim e só ficou... Não, Caim matou Abel, ao contrário, Caim matou Abel, e aí só ficou Caim na terra, e aí a gente aí você vai ter que tentar achar uma explicação, e aí você acaba negando a fé. O Richard Pratt tem uma resposta muito interessante sobre esse episódio, a gente vai ver quando a gente for estudar a questão do gênero literário, do Gênesis e a maneira como se contava a história. O terceiro princípio hermenêutico é que nós precisamos refletir sobre o ensino a respeito de Deus que o livro apresenta. Interpretação também, gente, ela é teológica. Não existe esse negócio de interpretação neutra, Não é possível você fazer uma interpretação livre de pressupostos. Foi o próprio Rudolf Bultmann que alentou e que mostrou isso quando ele surge com o método de tirar os mitos da Escritura para que encontre a experiência existencial e o ensino existencial do texto. Ele vai dizer que ninguém se aproxima do texto livre, com a tábula rasa, Como John Lukin dizia, que você aprende com a experiência, você não tem nenhum pressuposto para entender alguma coisa, mas você vai aprendendo alguma coisa com a experiência, A sua mente não é livre de pressupostos, não existe neutralidade no exame, na análise teológica, na análise de qualquer ciência, tanto da teologia, de qualquer outra área, ninguém está livre de pressuposições interpretativas. O Walter Kaiser e Moisés Silva vão falar sobre isso, é bem interessante. O livro deles sobre interpretação bíblica, que é um livro muito, muito bom, publicado pela Editora Cultura Cristã. Muito bem. Então, ela é teológica, e a boa interpretação é aquela que nos conduz a uma reflexão sobre Deus, sobre seus atributos, sobre sua pessoa, sobre seu caráter, sobre o que ele é. Uma interpretação digna é aquela que nos conduz também até a cruz de Cristo. Ela se preocupa em não ferir a boa e saudável teologia. Se minha interpretação, eu estou fazendo um processo de interpretação do livro de Gênesis, e essa interpretação contradiz alguma doutrina do escopo geral das Escrituras, certamente a minha interpretação está equivocada. Como Deus é visto no livro de Gênesis? Essa é a grande pergunta. E o que teologicamente Gênesis ensina sobre Deus e sobre seus atributos é importante no ato da leitura e da interpretação do livro do Gênesis. Como o Gênesis se harmoniza com o restante das Escrituras Sagradas? Por exemplo, essa pirâmide hermenêutica, e ela é comum nos manuais de hermenêutica, por exemplo, o livro do Augusto de Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes, há uma pirâmide hermenêutica que ele coloca, que é exatamente isso aí que você está vendo. Você vai ter aqui no topo o Pentateuco, então Gênesis está aqui, Lei, eu tenho os profetas, os escritos do Novo Testamento. O que essa figura, essa pirâmide hermenêutica me informa? Ela me informa algumas coisas. Ela me informa que tudo que é construído posteriormente é construído em cima do Pentateuco, da Torá, da instrução legal que Deus dá ao povo.
O primeiro livro da Torá é Gênesis, então Gênesis é também esse alicerce para a construção daquilo que vem posteriormente. Notemos que Gênesis ele é a base da construção teológica, então eu preciso de Gênesis para construir a minha teologia de maneira coesa, de maneira fundamental, de maneira coerente, ok? O fundamento de toda a teologia da igreja está também em Gênesis. Todo o fundamento que eu tenho para a igreja, para a teologia da igreja, para a respiração dos pulmões teológicos da igreja é Gênesis. E não há doutrina no Novo Testamento que não seja fundamentada no Antigo Testamento. Então eu preciso olhar para o Antigo Testamento para entender uma doutrina do Novo Testamento. Se uma doutrina do Novo Testamento aparece lá e você diz que ela não é repetida ou que ela não aparece no Antigo Testamento, é porque ela é descartável? Não. É porque você não entendeu bem direito a doutrina ou você não entendeu a relação entre os testamentos. Né? Um exemplo claro disso aí é o dia do Senhor. Você fala assim, eu vejo muita gente que é contra o dia do Senhor, né? Diz assim, não, porque o mandamento do sábado não se repete no Novo Testamento. Quem foi que disse que o mandamento do sábado não se repete no Novo Testamento? Né? Isso é um equívoco. A mesma argumentação sobre o dízimo. Então você vai ter várias questões relacionadas dentro da teologia que você precisa entender que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e também existe uma descontinuidade. Essas duas coisas andam juntas e especialmente quando você vai encarar o livro de Gênesis. Você está numa jornada no livro de Gênesis, você está estudando conosco sobre como ler Gênesis. Como entender Gênesis nos dias de hoje? Essa é uma outra questão que eu preciso estabelecer. Como o ensino de Gênesis se relaciona com a nossa vida particular de modo redentivo. Ou seja, como é que eu leio o Gênesis e como é que eu posso encontrar eu vou usar aqui a expressão, né? Imagine que você está num garimpo. Né? Gênesis, esse curso vai ser um garimpo para você. Você vai garimpar dentro de Gênesis. E quando você encontrar uma pedra, que você vê que é preciosa, mas ela não está lapidada, ela não está trabalhada. Né? Então, quando você encontra uma pedra, uma pérola, uma joia relacionada à redenção em Gênesis, como você vai tratar isso? Né? Como cristão, vivemos as realidades que Gênesis prometera, cumprida no relacionamento com a igreja de Cristo Jesus. Qual é a relação da igreja com as alianças do Antigo Testamento? O rito da circuncisão, como é que ele é encarado hoje na igreja neotestamentária? E outros emblemas do livro de Gênesis. Como é que você vai encarar essas visões que você tem em Gênesis e vai aplicar isso na realidade de hoje? A segunda questão é como não impor os nossos pensamentos à leitura do Gênesis. Há muita coisa que nós impomos à leitura de Gênesis que é impressionante. Né? Impressionante. Por exemplo, quando você está interpretando o livro de Gênesis, você vai encarar algumas coisas, como por exemplo a criação do mundo. E aí a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você lê a criação do mundo, você diz, não, aqui Moisés estava pensando na teoria do Big Bang, que foi inventada pela evolução da espécie também, do Charles Darwin e tal. Não, Moisés não estava pensando nessas coisas. Então você está pegando uma categoria do nosso tempo e aplicando ao livro de Gênesis. Ainda que essa aplicação não seja de todo errada, ela não é legítima do ponto de vista da interpretação natural do texto. O texto não está, Moisés não está preocupado em contar a criação do mundo por causa da teoria do Big Bang, que ela nem existia na época. Mas o pressuposto dele é outro, e a gente vai ver isso quando formos estudar o background, né, sobre o livro do Gênesis, ok? Então, essa pergunta é fundamental. Eu não posso pegar uma categoria moderna, né, uma maneira de enxergar as coisas hoje e aplicar ao livro de Gênesis. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso. Outro exemplo também, que é muito comum na teologia sistemática, é quando você está falando sobre Trindade. E aí você vai pegar lá, e a palavra Elohim, que aparece lá, que é ou aquele texto lá, e desçamos, e façamos, e confundamos os homens, aqui está a Trindade. Ainda que o texto fundamente no Novo Testamento esse princípio da doutrina, Moisés não está pensando na Trindade quando escreve isso. Então eu preciso pensar no que Moisés está pensando quando escreve isso. Ok? Eu preciso aprender um pouco sobre essas questões. O primeiro passo para que eu não possa impor os meus pensamentos na leitura de Gênesis, impor, gente. Eu não estou falando que eu não vou com pressuposto. Eu não posso pegar o meu pressuposto e colocar. É como eu tinha um professor de exegese e dizia assim, dizia no seminário, não existe texto difícil.
Existe texto que não se encaixa com a minha teologia. Se eu vou para o texto com a minha teologia arquitetada e tal, me bloqueio com a leitura do texto, é porque alguma coisa está errada. Ou eu estou interpretando errado, ou fui ensinado errado. Né? Porque o texto é aquilo que está dizendo. Pronto. Esse é um ponto importante. Então, primeiro é a humildade. Muitas de nossas leituras deste livro podem estar erradas e devemos estar abertos a interpretações mais sólidas. Ok? Devemos também avaliar nossa interpretação com a catolicidade da Igreja de Cristo. Outro problema sério. Eu vejo muita gente dizer assim, não, por que você vai citar os pais da igreja? Por que você vai citar Calvino? Por que você vai ensinar com base nesses homens? Isso é terrível. Gente, isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Eu lembro que eu comprei o livro Esboço de uma Dogmática há alguns anos atrás, Esboço de uma Dogmática, do Karl Barth, uma explicação que ele tem do Credo Apostólico, que para mim é uma explicação fantástica, muito gostosa de ler, a despeito do seu pressuposto teológico e tudo mais, mas é uma parte que ele vai falar sobre o quinto mandamento. Ele vai dizer o seguinte, que desprezar o passado, ou a catolicidade da igreja, é quebrar o quinto mandamento. Então, quando eu volto para os meus pais da igreja, quando eu estudo a catolicidade da igreja, como a igreja entendeu Gênesis, me dá mais liberdade e mais segurança na interpretação. Aí você pode pegar aquele livro lá, lendo as escrituras com os pais da igreja, estudando os pais da igreja. Há um arcabouço aí de você mergulhar e compreender melhor. Eu tenho Calvino. Calvino é no período pré-crítica textual. É tudo mentira, mas o povo diz assim, período pré-crítico da crítica textual, não tem problema. Eu vou ler Calvino, eu vou ler Desliches, eu vou ler Calvino e vou ler von Allmen, eu vou ler Calvino e vou ler von Rad ou Van Groningen. Eu vou ler, eu vou atrás de quem tem alguma coisa para me ensinar dentro da catolicidade da igreja. Lembre-se, nunca estude um texto da Escritura, tire uma interpretação do texto da Escritura que contrarie a máxima da catolicidade da igreja. Não estou dizendo aqui que a igreja sempre acertou na sua interpretação, mas é muito difícil você fundamentar uma doutrina a partir de uma interpretação teológica e que essa doutrina contradiga a maioria dos pais da igreja, da catolicidade, do ensino católico da igreja, que esteja certo. Tá? Isso aí é terrível. Devemos avaliar nossa interpretação com essa catolicidade da Igreja de Cristo, ou seja, aprender a ler Gênesis com os pais da igreja, com os outros cristãos, que pode ser muito proveitoso para não cairmos na armadilha de impor as nossas ideias sobre o texto sagrado. É bom lembrar uma coisa que eu gostei do livro do Pratt. O livro do Pratt tem um capítulo que ele vai falar o seguinte, que devemos fazer a exegese em companhia da igreja. Então, assim, é muito importante você fazer isso como estudante do texto do Gênesis, ok? Pois bem, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula introdutória. É uma aula que vai te mostrar os princípios interpretativos. Esses princípios interpretativos, gente, que eu falei aqui agora, de maneira geral, eles estarão sendo desenvolvidos nos próximos módulos do curso, tá bom? Faça suas leituras, que nós estamos disponibilizando. Leia, estude, mergulhe, aprenda. Gênesis é um livro maravilhoso de ser lido, de ser aproveitado. É um livro que eu, você e todas as pessoas precisamos entender e ter como um livro importante. O nosso curso é Como Ler Gênesis, e esta aula foi sobre princípios interpretativos do livro de Gênesis. Eu coloquei os 4 princípios interpretativos e os módulos seguintes vão explicar passo a passo como esses processos interpretativos funcionam, de que maneira eu devo encarar lendo Gênesis, ok? O que a gente vai fazer? A gente não vai definir os princípios, não. Nós vamos pegar os princípios e vamos aplicar o livro de Gênesis, estudando passo a passo o livro de Gênesis, e aí você vai chegar a uma conclusão bem interessante sobre como estudar o livro de Gênesis. E isso será um apoio para você na escola dominical,
no seu sermão, no seu estudo. Esse curso vai capacitar você a olhar de maneira geral para o livro de Gênesis. Ele não é proposto para que você estude detalhe por detalhe de Gênesis. Se você entrou nesse curso esperando isso, se desmatricule, saia do curso, porque você não vai ter isso, tá bom? Um abraço, Deus estenda graça sobre a vida de vocês.